espalhava sobre a face das águas. Aleluia. O que eu acho interessante sobre essa palavra é que a palavra de Deus vai nos dizer que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. E o Espírito Santo, ele habita em nós, então ele paira sobre nós. Glória a Deus. Abre sua boca, comece a agradecer ao Senhor. Hoje Ele te deu tantos livramentos que muitos você nem viu. Comece a agradecer ao Senhor. Senhor, eu estou cansado, mas eu estou aqui, Jesus. Eu vim cultuar, eu vim te adorar. Porque na verdade, Jesus, eu percebi que tudo que eu preciso está em Ti, mas o meu coração é teimoso demais para Ti, Jesus. Então aquieta a nossa alma, faz o nosso coração ouvir a Tua voz. Faz o nosso coração nessa noite perceber que não há nenhum outro caminho, nenhuma outra vida, nenhuma outra verdade a não ser o Senhor. Queridos, eu quero te convidar nessa noite a entregar ao Senhor aquilo que está dentro do teu coração. Seja numa expressão de louvor, seja numa expressão de adoração. Talvez você vai dizer para mim em inglês: meu dia não foi fácil, eu passei tantas lutas, tantas dificuldades. Então eu quero te dizer, seja bem-vindo à vida. Pois Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Que hoje, nessa noite, você aproveite essa oportunidade. Amém? Aleluia. Me chama
sobre todo nome. Diante do nome dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Vamos declarar quanto nós precisamos da presença do Senhor. Talvez, querido, você entrou aqui pedindo a Deus uma resposta. Talvez você está precisando de uma cura, um milagre. Não sei qual é a sua necessidade nessa noite, mas eu tenho uma certeza no meu coração: você está no lugar certo. Você está no ambiente certo, porque aquele que pode todas as coisas, Ele está presente aqui nessa noite. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscares de todo o vosso coração. Clame pela presença do Senhor Jesus, clame pelo mover dele aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Eu preciso de ti. Quebranta o meu coração, como a coça anseia a dor. Assim tenho sede, como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti, distante de ti, Senhor, eu não posso viver. Mas que o ar que eu
toque nesse noite, Jesus. principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo
carregando fardos e culpas que não são nossas. Mas o Senhor está aqui, Ele está no nosso meio. E Ele veio para mostrar para você que Ele permanece sendo o mesmo Deus. Aquele Deus que manifestou em Atos dos Apóstolos, derramando sobre toda a carne ali o Espírito Santo, batizando aqueles homens com o Espírito, é o mesmo Deus que está presente aqui nessa noite. Queridos, quantas vezes eu me peguei perguntando: Senhor, por que no nosso tempo, na minha geração, já não se vê mais cura, já não se vê tanta manifestação de línguas estranhas, revelação? Só existem nesses dias, nos últimos dias, falsos profetas. O que mudou, Senhor? O que mudou, queridos, é que muitos não têm buscado a Ele como Ele diz na palavra. Buscar a Ele de todo o coração. Pois muitas das vezes hoje nós temos ofertado aquilo que sobra. Nós oferecemos ao Senhor o tempinho que sobra quando chegamos em casa cansados do trabalho. Nós oferecemos ao Senhor o restinho que sobra quando nós assistimos uma série por completo. Muitas das vezes Jesus não está nem no segundo lugar da nossa lista. Então quem mudou não foi Ele, fomos nós. Porque a mesma chama que avivou há muitos anos atrás, ela permanece acesa até hoje. Muitas das vezes, querido, é triste olhar daqui de cima como ministro da palavra do Senhor, está declamando para vocês o que está na Escritura. Não está escrito em inglês no capítulo 2, versículo 3, mas está escrito na palavra que foi derramada em gota de sangue. E a igreja fica calada, a igreja fica dúvida. Ela não tem glória a Deus, ela não tem um aleluia. A palavra do meu Deus vai dizer que nos últimos dias, nós estamos aprendendo aqui sobre Apocalipse, a palavra do Senhor vai dizer que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriará. Mas eu profetizo nessa noite que isso não acontece na Batista remanescente. Não é que o nosso Deus é diferente das demais igrejas, não. Mas é porque a partir de hoje nós começamos a entender que eu não dependo da minha continha de dinheiro na conta, eu não dependo de estar 100% bem de saúde, eu não dependo de uma casa, de um carro, eu preciso é do Senhor Jesus. O coração está tendo feito todos os dias na minha casa. Senhor, se eu ficar sem casa, se eu ficar sem carro, sem trabalho, só não me deixe sem a tua presença. Só não me deixe sem a tua presença. Querido, você está aqui não para assistir a um culto, você está aqui para oferecer um culto. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz em Romanos que o nosso culto ele é racional. Ele é racional. Você entende o que você veio fazer aqui? Quantos que entendem? É triste, querido, chegar no ambiente desse de adoração. Eu dei a paz do Senhor 3 vezes e as pessoas ainda conversavam. Eu dei início ao culto 3 vezes e as pessoas conversavam. É triste isso. Mas existe uma frase que me dói muito quando eu ouvi, ela é muito poderosa, mas ela vai se cumprir. Hoje temos a oportunidade de conhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas vai chegar o dia em que Ele vai ser o juiz. E desse dia não vai ter mais tempo. A nossa oportunidade é agora. E eu quero te convidar mais uma vez, feche os seus olhos. Perdão, queridos. Talvez vai soar no coração de muitos, como eu já ouvi. O louvor devia ser canções e não uma pregação de palavras. Mas muitas das vezes a igreja ela não consegue ouvir a pregação que está sendo cantada. Então eu, como ministro do Evangelho, eu prego ela também falada, sem depender de canções. Porque quando eu estou cantando que os céus se unem à terra, eu estou declarando que o meu Jesus vem sobre as nuvens com grande poder e grande glória. E em suas mãos estão ali o nosso galardão. Céu se une à terra,
essa verdade no seu lugar, querido. Ele te ama. Ele te ama e nessa noite Ele te chama de filho e filha do Senhor. Declara essa verdade. Não vamos continuar, mas declara essa verdade no seu lugar. Espírito Santo de Deus, ó Pai, te damos graça, Senhor. Te damos graça, Pai, te glorificamos, ó Pai, por mais uma oportunidade de podermos cultuar e celebrar o Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, ó Pai, que voltar para frente, ó Deus, todos possam sentir a presença do Senhor manifestada no físico, ó Pai, como estamos sentindo aqui no altar. Espírito Santo de Deus, nós repreendemos, ó Pai, todo ícaro mandado, toda oração contrária, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, supra cada coração aqui. Aqueles que estão acompanhando em casa, Pai, só possa visitar da mesma forma, Pai, de maneira sobrenatural, que a sua glória se manifesta, Pai, neste lugar, Senhor. Declara essa verdade nesse lugar, querido. Ele te ama, independente da circunstância, independente da situação que você está, Ele te ama. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. O Senhor está renovando a sua força nessa noite. O Senhor está renovando a sua força. Ah, pastor, você não sabe como estou vivendo. Ele está renovando a sua força. O Pai está renovando a sua força. De repente você vem aqui nesse culto, nessa noite, e fala assim: ah, mas é a última oportunidade que eu estou dando para o Senhor. Como se Ele precisava de nós. Mas com sua bondade, sua misericórdia e graça, Ele vem. Então de repente você vem cultuar o Senhor depois de um dia cansativo de trabalho, de serviço, mas o Pai está aqui de braços abertos. Feche seus olhos, comece a refletir nessa mensagem, que o Senhor vai renovar a sua força. E não há outro como
misericórdia. Espírito Santo de Deus, sonda, Pai, cada coração aqui. Deus, que possamos, ó Pai, desvaziar de nós e nos enchermos no Senhor. Que todos, ó Pai, possam receber tudo aquilo que o Senhor quer entregar nessa noite, Espírito Santo. O Senhor possa vir falar, Pai, com cada coração aqui. Espírito Santo, aqueles que chegaram com o coração aflito, ó Pai. Oh, Deus. Renova, Pai. Renova. Continue, Pai. Continue falando aos nossos corações. Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Só você que é grato ao Senhor, aplaude e glorifica Ele, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aceita as luzes, por favor. Boa noite, igreja linda. Graça e paz. Amém? Vocês estão felizes com o Senhor Jesus? Ah, tá fraco. Estão felizes com o Senhor Jesus? Amém? É motivo de gratidão, querido, você poder vir cultuar o Senhor Jesus. A gente sempre fala aqui que é motivo de celebrar, de glorificar o Senhor, o fato de você conseguir vir cultuar e celebrar o Senhor Jesus. Porque outrora, querido, tem muitos com essa vontade de poder cultuar, de poder celebrar o Senhor Jesus. A gente estava conversando recentemente numa das visitas lá na clínica. O Alisson até compartilhou e falou que as pessoas que geralmente estão acamadas ou estão em casa ali fechado, a primeira coisa que fala, quando eu sair daqui eu vou cultuar e celebrar o Senhor. Só que muitos só prometem e verdadeiramente não vêm. Então o fato de você conseguir vir, de você conseguir cultuar, de você conseguir celebrar, você tem que ser grato ao Senhor Jesus. Só que hoje vivemos uma geração que acha que é tudo normal. É normal falar, é normal andar, e não é normal, querido. É a bondade e a misericórdia do Senhor que te fortalece todo dia. Então seja grato ao Senhor nas mínimas coisas. Vivemos uma geração materialista que acha que só deve agradecer aquilo que é visível aos olhos normais. Bens financeiros, uma grande conquista. Não que isso seja pecado. A gente tem que batalhar, correr atrás para isso. Mas tem que ser grato a Deus todos os dias. Ao você levantar, você conseguir respirar sem um aparelho, seja grato ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria conhecer você que nos visita pela primeira vez. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Dê um sinal com a sua mão. Glória a Deus. Acho que tem mais gente, o pessoal está com vergonha. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós temos um jeito carinhoso de nós recebemos o nosso visitante. Você vai receber pelo menos 3 abraços no seu lugar. Amém? Se não receber, pode ficar aí. Receba aí o abraço do pastor Altair, pastora Simone, de toda a liderança, de toda a igreja. Você está na Igreja Batista Remanescente. Amém? Temos culto quarta-feira às 20 horas e domingo às 18 horas. Você pode aplaudir o Senhor para os visitantes? Seja todo bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá os avisos aqui, querido. Bem rapidinho aqui. Encontro Kids, querido. Glória a Deus. Encontro Kids. Glória a Deus. Meu Deus. Já é próxima semana. De 29 a 31 de agosto. Amém? E para a glória do Senhor Jesus, vai ser o nosso primeiro encontro Kids voluntário. Que a gente vai estar levando crianças carentes, querido. Você pode dar uma glória a Deus? É um projeto que Deus colocou no coração da nossa pastora. E para a glória do Senhor Jesus, a gente vai fazer o primeiro encontro Kids dessa forma. Sabemos que está indo na contramão, é desafiador. Porque o encontro Kids ele é bem mais caro do que o de adultos, devido ao perfil que a gente monta de alimentação, de tudo. E para a glória do Senhor Jesus, mediante esse cenário difícil, Deus vai nos honrar. Amém? Então, se você que deu o nome que vai apadrinhar uma criança, você que não deu, quer apadrinhar uma criança, procura a pastora Aline lá embaixo, procura alguém da liderança. Nós já estamos recebendo algumas doações para a glória do Senhor Jesus. E se você tiver criança, querido, que você conheça, que está precisando, que tem essa disponibilidade de estar indo, nos procure no nome do Senhor Jesus. Amém? De repente você conseguir abençoar, de repente, pastor, eu tenho 1, 2, 3 crianças carentes aqui,
que eles precisam muito perto da minha casa, só que a gente não tem condição. Nos procure, no nome do Senhor Jesus, a gente vai estar levando para a glória do Senhor Jesus. Queridos, nós temos que investir nessas crianças. Nós temos que investir nos adolescentes. Eles são o futuro da nossa nação. É investir neles. Então, vai ser um tempo precioso. Para a glória do Senhor Jesus, no próximo final de semana, de 29 a 31, estaremos lá. Crianças de 8 a 12 anos. Tá bom? Deus abençoe. Queridos, agora em setembro, para a glória do Senhor Jesus, nós retornaremos às nossas aulas aqui na igreja do Ministério de Missões. Amém? Então, nós vamos ter aqui aula de violão, bateria, informática e fotografia. Você pode dizer então glória a Deus? Queridos, procure a pastora Lívia, procure a Bruninha, a gente vai estar organizando. São poucas vagas, porque as turmas são pequenas. Então, assim, quem chegar na frente vai governar, vai conseguir a vaga, amém? Então, assim, você que quer fazer uma dessas opções, nos procure. E como eu falei aqui, querido, esse talento, esse dom que Deus te deu, não foi para você ficar guardado, é para multiplicar. De repente Deus te confiou um dom, confiou uma habilidade, nos procure, para você estar expandindo aqui. Amém? É lindo de ver, eu falo, como eu estava conversando com a Aline, a gente conseguir abranger, colocar mais pessoas. De repente você é pedagogo, que toca a gente criar aqui uma escola de alfabetização. Um projeto, um sonho que a gente tem. Um reforço escolar. Então, assim, a gente precisa de pessoas voluntárias, com coração, para estar ajudando mais pessoas. Porque, querido, esse talento que Deus te deu aí, a gente viu isso lá na conferência de homens, lá na Getsemane. O que Deus confiou a você já está na sua mão, já está liberado. Você tem usado? A riqueza está na sua mão. O talento que Deus te deu já está na sua mão. É só você multiplicar ele. E como que multiplicamos? Como transbordando na vida de outras pessoas, amém? Então, assim, nos procure, as vagas são limitadas, amém? Glória a Deus. Diz minha oferta, a gente vai fazer no final. Queridos, o pastor, eu queria convidar aqui a pastora Adriana. Aplauda o Senhor pela vida dela, amém? A pastora Adriana já é de casa, comigo com nós no período. Glória a Deus, está ali com a família, está com o obreiro Hugo ali, que benção, o Davi. Cada dia maior, ainda está lá embaixo, glória a Deus. Pastor Adriana, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, eu queria convidar a igreja a ficar de pé, por favor, em um momento de oração, pela vida dos nossos pastores. O pastor Taí não pôde estar hoje, ele está no hospital com a cunhada dele, a pastora Simone está lá, a irmã da pastora Simone, estão passando dias difíceis, ele compartilhou aqui no domingo, mas como eu conversei com ele hoje, pastor, a gente, nada foge do controle do Senhor, tudo é com permissão dele. Então, assim, vai cumprir o propósito do Senhor. Só que a gente vai falar assim, mas você que está de fora, falar isso é fácil. Mas não é, querido. Cabe a gente fazer o quê? Orar e confiar. Confiar e pedir a Deus para o quê? Que seja feita a vontade dele. Que Deus sabe de todas as coisas e, principalmente, que Deus dê força para as pessoas, para os familiares. Porque não é fácil. A pessoa está vivendo uma situação dessa. Então, assim, cabe a mim, cabe a você o quê? Orar. Deus, dá força. Deus, cumpra a sua vontade. Amém? Vamos levantar um clamor para a vida deles. Amém? Aproveitar que a pastora está aqui também. Abre sua boca no seu lugar, comece a orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Te apresentamos, ó Pai, a vida dos nossos pastores, pastor Taí, pastora Simone, de toda a sua família, Pai. Espírito Santo de Deus, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, te apresentamos a irmã da pastora. Deus, só possa visitar ela, Pai, naquele leito do hospital. Espírito Santo de Deus, ó Pai, cumpra, Pai, a sua vontade sobre a vida dela, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te apresento a vida de cada médico, de cada enfermeiro, ó Pai, que está no caso. Espírito Santo de Deus, ó Pai, que só possa vir guardar, só possa vir abençoar, Pai. E o mais importante, ó Pai, que cumpra o propósito do Senhor. Espírito Santo, eu te peço que só possa vir dar força para os familiares, a pastora, a mãe dela, as irmãs. Espírito Santo de Deus, ó Pai, dá força, Pai, para passar essa turbulência, Pai. Sabemos que não é fácil, Pai, mas sabemos que o Senhor capacita, que o Senhor fortalece e o Senhor renova as forças, Pai. Espírito Santo de Deus, ó Pai, apresentamos essa família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixe suas mãos para cá, vamos orar para a vida da pastora Adriana. A pastora Adriana é uma amiga nossa, irmã de casa. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, apresentamos a vida da tua filha, Pai. Continua usando ela, Pai, com ousadia, com sabedoria, com graça. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, brinda, Pai, a vida da tua filha, o casamento, os filhos, ó Pai, todas as áreas da vida dela, Pai. Nós repreendemos, ó Pai, toda qualquer retaliação
ação de Satanás sobre a vida da tua filha, Pai. Usa ela nessa noite, Pai, de maneira sobrenatural, para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor já falou com ela, Pai. Te agradecemos, ó Pai, desde já te entregamos a honra e a glória ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graças a paz, amém? Amém. Que privilégio, né? Poder estar aqui de novo, né? Rever vocês. Recebi tantos abraços, queridos. Que delícia, eu nem gosto de abraçar, né? Obrigada por esse carinho, por essa recepção calorosa, queridos. É muito bom rever vocês. Somos uma família. E vamos passar só uma eternidade juntos. Amém? Amém. Tá, então nós vamos falar sobre isso nessa noite. Quero agradecer, né, a oportunidade, agradecer ao pastor Paí, né, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, queridos. Porque coisa boa é quando você pode comer com alguém, alimentar com alguém. E nessa noite nós vamos nos alimentar da palavra juntos. E não tem coisa mais gostosa e mais gratificante do que isso. Bom, o pastor me falou que é aprendendo sobre o fim. O tema é aprendendo, pelo menos o que ele passou, o folder que ele mandou, é aprendendo sobre o fim. Quando a gente fala de fim, queridos, é bom ou é ruim? Geralmente a gente acha que essas são situações ruins. Mas a Bíblia diz lá em Eclesiastes 7:8 que é melhor o fim das coisas do que o começo. Então nós vamos falar de coisa boa, né? Abre sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, né? O versículo chave da campanha, do propósito, que ele diz, como eu fiquei feliz com o tema da mensagem. Por quê? A maior certeza que nós temos, querido, é sobre isso aqui, ó, que Jesus vai voltar. E não pode ser um tema esquecido pela igreja. Né? Tem que ser um tema o quê? Falado e praticado pela igreja. Projetou aí, pode projetar? 2:7, que é o tema propósito, né? O tema da campanha. Amém? Vai lá já. Vou acompanhar na minha aqui. Quem tem ouvidos, ouça ou compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. O que o texto está falando? Nós sabemos que o Apocalipse significa fim. E a palavra do Senhor diz, talvez contrariando a nossa vontade, talvez contrariando o entendimento que a gente tenha, que o fim é melhor do que o começo. E isso a gente compreende que é uma verdade. Você iniciou uma faculdade. É melhor quando você começa ou quando você termina a faculdade? Embora começar é bom, é quando você termina. Porque é quando você pega o seu diploma e começa o que? Um novo tempo na sua vida. Então, fins geram novos tempos. Quando você está num namoro muito bom e esse namoro acaba, porque um namoro muito bom tem que acabar, gente. Tem ou não tem? Tem que virar o quê? Então o fim do namoro é bom ou é ruim? Então a palavra do Senhor diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. E quando a gente olha na palavra do Senhor, e a gente vai falar nessa noite sobre fim, queridos, é isso que a palavra do Senhor está falando, que é melhor o fim do que o começo. Quando lá em Gênesis houve um começo, o que entrou na humanidade? Lá em Gênesis, o que entrou na humanidade através de Adão e Eva? O pecado. Então no início foi ruim. O pecado entrou através de Adão e Eva. E hoje nós vamos falar do fim, quando o pecado é de vez encerrado. Então a gente tira esse misticismo de que o final é ruim, né? Lógico que tem coisas, queridos, que quando acabam, né, você vai em uma festa e a festa estava top, e a festa acaba, aquele sentimento de que não deveria ter acabado, que deveria ter durado mais um pouquinho. Você vai num acampamento, você vai num congresso de mulheres e chega o final, queridos, o sentimento às vezes não é gostoso, mas a gente tem que entender que ciclos precisam se fechar. E existe um, queridos, que a gente tem certeza que vai, que está aqui na palavra do Senhor.
auricular, que é isso aqui. Tem gente que tem grande, tem gente que tem pequeno, tem gente que às vezes, né, tem orelha mais... O Elton tem a dele ali. Tem gente que tem, cada um tem orelha de um jeito. O ouvido, ele possui 3 orelhas. O pavilhão auricular, a orelha média, que é os tímpanos, que todo mundo já ouviu falar, a orelha interna, que é a cóclea, que é o quê? Tipo espécie de um caracol. Então, quando a gente ouve, queridos, quando um som é captado, quando eu falo aqui, a sua orelha externa aí, que a gente vê, captou o que foi dito. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia não diz: quem tem orelha, ouça o que o Espírito está falando, porque não diz muito bem ser. A Bíblia está falando assim: quem tem ouvidos. Esse ouvidos aqui é a capacidade de ouvir com a intenção de obedecer. É diferente. Todo mundo tem orelha. Você já viu alguém que não tem orelha? Tem casos. Eu já vi um rapaz que isso aqui é queimado dele. E ele deixa de ouvir por causa disso? Não. A audição dele pode ser prejudicada, mas ele ouve. Então o que o texto está falando? Gente, isso aqui é carta para a igreja. E está falando assim, que nem todos têm ouvidos. Nós estamos nesse culto aqui. Quem será aqui que está com disponibilidade de ouvir para obedecer? Será que é todo mundo? Infelizmente não, queridos. Por quê? Se todo mundo obedecesse, a gente tinha metade dos problemas que a gente tem na igreja. Porque você não pode impedir a mim de lançar o som, você não pode impedir o seu pavilhão auricular de captar o som, mas você pode impedir de haver obediência. Isso só cabe a você. O som está sendo omitido, a palavra está sendo dita, mas quem vai determinar se é com intenção de obedecer ou não é só você, sou eu. Então o som está sendo dito, e o Senhor está falando assim, ó, na igreja, quem tem ouvidos, por favor, ouça para obedecer. O que é ouvir? É escutar, que é totalmente diferente. Quer escutar enquanto você está disposto a praticar. É quando você dá atenção ao que está sendo dito. São séries de mensagens a respeito do Apocalipse da volta de Jesus. Porque se Gênesis significa início, Apocalipse significa fim, de forma perfeita. Mas o Senhor está falando nessa noite que nós precisamos fazer um autoexame. Será que a gente tem ouvido, queridos, o Senhor? Porque o texto está dizendo, todos na igreja ouvem. A Bíblia está dizendo assim, quem tem ouvidos, trocando em miúdos, quem tem a capacidade de ouvir para obedecer, que ouça. Mas o que quer dizer, queridos, que muitos perderam a habilidade e a capacidade de ouvir a Deus. Por quê? Queridos, se eu não ouço a voz de Deus mais, alguma voz tomou a minha atenção, alguma voz eu estou ouvindo. Não existe neutralidade no reino de Deus. Ou é diabo, ou é Deus, ou é céu, ou é inferno, ou é bem, ou é mal. Não existe meio termo. Não existe neutralidade. Então, se eu não ouço a voz de Deus, queridos, alguma voz ganhou a minha atenção. E você quer ver que é fácil não ouvir a voz de Deus? Porque aqui está falando assim, ó, a palavra é para quem ouve, é para quem tem a capacidade de obedecer. Porque, queridos, vão nos ser dito coisas por Deus que a gente muitas vezes não quer ouvir. Mas mesmo assim o Senhor espera de nós o quê? A capacidade de ouvir para obedecer, mesmo que aquilo, queridos, custe o que a gente não quer. Porque nem sempre o Senhor vai falar o que a gente quer ouvir. Mas o que o Senhor está falando é que quem tem ouvido. Você quer ver uma coisa? Uma coisa que tira a nossa audição em Deus, o medo. Quantas vezes, querido, a gente está vivendo situações que não tem nada de perigo, mas a gente está morrendo de medo. Você consegue ouvir a Deus quando você está morrendo de medo? Preocupações. Quantas vezes, querida, a gente anda preocupado quando a Bíblia diz para a gente não se preocupar? Você deve lançar essa preocupação em Deus. Você deve lançar essa ansiedade em Deus. A preocupação. Você quer ver outra coisa que rouba a voz de Deus? A voz do homem. Quantas vezes a gente ouve um conselho de uma pessoa
tema, porque eu não ia pregar sobre isso. O Senhor me acordou hoje muito cedo pela manhã falando isso aí, ó. Você vai pregar isso aí, ó. É o tema. Então você vai trabalhar dentro desse tema. Porque ali está falando de ouvido, ali está falando de espírito, ali está falando de igreja, ali está falando de vencedor, ali está falando de árvore da vida e ali está falando de paraíso. É tudo que a gente precisa ouvir, que ele está ali. É um texto simples, carregado de quê? De detalhes. Porque a palavra de Deus é assim. Você pega um texto para ler, você fica surpreso com tanto detalhe. E é isso que o Senhor está falando. Gente, muitos perderam a sensibilidade de ouvir a Deus. E hoje eu vou fazer um autoexame. Eu vou analisar se eu tenho ouvido a voz de Deus. Porque o pecado rouba a voz de Deus. O medo rouba a voz de Deus. Eu amo uma ilustração, eu já contei ela aqui muitas vezes, mas ela explica muito bem essa realidade. Eu vou contar de novo. O alpinista, ele tinha medo de altura, mas ele falou assim: eu preciso vencer o medo. O que ele fez? Eu vou escalar. E ele foi escalar num lugar que tinha neve. E escalou, subiu. Só que quando chegou numa determinada altura, muito alto, ele despencou de lá de cima. Só que ele estava amarrado por uma corda. E ele despencando, morrendo de medo, ele falou assim: Deus, fala comigo. E Deus falou. Deus falou com ele assim, quando ele parou, ele não tinha coragem de olhar para baixo. Então a corda acabou. E ele, sem coragem de olhar para baixo, ele falou: Deus, fala comigo. Deus falou com ele: solta a corda. Mas, queridos, o medo era tão grande dentro dele que ele não conseguiu ouvir a voz de Deus com a intenção de obedecer. Sim. E é isso que o texto está falando. Esse ouvir. E acharam esse homem congelado, alguns dias depois, a 150 metros do chão. Pertinho do chão, era só. Mas o que estava gritando na vida daquele homem? Medo. Parece coincidência, queridos? Não. Às vezes o pecado também, a Bíblia diz que a única coisa que pode separar o homem de Deus, né? Você está caminhando lado a lado com Deus, o pecado entra, a iniquidade, né? A iniquidade já é além do pecado, é quando o pecado já cauterizou, abre um abismo. Deus fica aqui e você fica aqui. E você consegue ouvir a voz de Deus? Não, porque está longe. Se eu falar uma coisa para você aqui baixinho, e você for lá para o fundo e eu falar essa mesma coisa baixinho, a chance de você ouvir, queridos, é mínima. Porque eu só posso ouvir quando eu estou muito perto de Deus. E o que acontece? O texto está falando assim: quem tem ainda essa capacidade de ouvir para obedecer, ouça porque o Espírito está falando. E eu quero que você pergunte para você, queridos: se você ainda ouve a voz de Deus? Aleluia. Se você ouve, você vai lembrar de dias perto, por esses dias que você ouviu Deus falar com você. Porque, queridos, Deus fala não é só o que a gente quer ouvir, não. Ele fala também o que a gente não quer ouvir. E graças a Deus, porque o pai que ama é isso aí. A gente fala com os filhos, a gente fala o que eles querem ouvir. Geralmente é não. Falamos o que eles querem ouvir, lógico, tem ensinamentos. Mas tem dias que a gente vai falar para eles o que eles não querem ouvir. Mas o Senhor está falando nessa noite a primeira coisa do texto: um autoexame. Se nós ainda conservamos a capacidade de dar atenção ao que Deus está falando com a intenção de obedecer. Porque às vezes, né, o Senhor vai nos direcionar. Às vezes você vai conversar com alguém, com um liderado seu, e ele está fazendo cara de que está entendendo tudo, mas por dentro assim: não vou fazer. Não vou fazer. A intenção dele não é de obedecer, queridos. Por mais que aqui captou o som, dentro dele, queridos, porque o som começa aqui, passa pelo ouvido médio, passa pelo ouvido interno, sobe e chega no cérebro para dar entendimento do som. Tudo muito rápido, né? Porque não dá para a gente pensar, o som sair, enfim, é isso. Mas o que acontece, queridos? Será que a gente tem tido essa capacidade de parar para ouvir a Deus, para obedecer? Falar do fim é isso, queridos. É ainda ter capacidade de querer obedecer a Deus, porque a Bíblia diz que Deus não quer sacrifício de tolo. Ele não anseia por sacrifício. O que Deus espera de nós? Obediência. Não adianta subir no monte, não adianta jejuar 30
Fez um cheque aí? Então vamos continuar. A Bíblia diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça, na minha fala compreenda, né? O que o Espírito diz. Então, queridos, o Senhor está falando para aquela igreja de Éfeso. Que igreja que é essa? Quando teve uma vez que o pastor fez uma campanha das cartas, eu preguei sobre Éfeso. Eu falei sobre essa carta. Essa igreja, queridos, ela trabalhava demais. Ela tinha obras. E outra coisa, heresias não aceitavam, não. Só que o primeiro amor tinha ido embora. Isso faz sentido. Porque quando o primeiro amor vai embora, queridos, o que nos move a obedecer é o amor. Aquela igreja ali não era todo mundo mais que tinha a disponibilidade de ouvir para obedecer, mas não. Porque também a nossa vontade fala alto. E tem dias que a nossa voz quer falar mais alto que a voz de Deus. E a gente não consegue ouvir a Deus porque a nossa vontade grita. Se a gente não colocar no lugar dela. Então o que o texto está dizendo? Que alguém está falando naquela igreja que havia esfriado o seu primeiro amor. Alguém está querendo falar com aquela igreja, que é o Espírito Santo. Então o que eu aprendo? A segunda coisa aqui, queridos, a respeito do filho. Que eu preciso saber a procedência de quem está falando. Uma vez o Hugo me ensinou uma coisa e eu já falei isso aqui várias vezes. Não é o que falam de você, é a vida de quem fala. Quem que está falando ali? O mensageiro valida ou invalida a mensagem? Dependendo de quem está falando, você nem ouve. Se for uma pessoa de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, igual ali, a mensagem está mais reprovada, o Espírito Santo está falando. E mesmo o Espírito falando, a igreja não estava ouvindo, não. Não era todo mundo que estava disposto a ouvir e obedecer, não. O que o Senhor quer dizer nessa noite, queridos, que não é a mensagem em si, é quem está transmitindo a mensagem na sua vida. Né? Quantas palavras a gente recebe, queridos? Eu preciso primeiro analisar a mensagem, porque você não vai julgar o profeta. A Bíblia fala que a gente julga a profecia. Eu não estou falando disso. Eu estou falando, queridos, sobre a gente ter esse cuidado a respeito do fim aí, ó. Quem é o mensageiro? Porque se não for o Espírito Santo, queridos, a gente não vai desfrutar do final ali, não. E a chance da gente se perder no caminho do fim é grande. Uma oração que eu sempre faço a Deus: Deus, não deixa eu nadar e morrer na praia. Gente, quem quer ir no mundo está lá no mundo. Então tem gente que sabe da volta de Jesus, que sabe as coisas espirituais e decidiu viver o mundo. Decisão dele. Agora imagina nós na igreja, há tantos anos, né? Eu já tenho muitos anos de igreja. No final, no dia lá do final, queridos, que é o melhor, né? Melhor fim do que o começo. Você recebe uma partilha de mim maldito que eu não conheço. Queridos, isso pode acontecer? Pode. Quantas pessoas têm caído em conversa em que o mensageiro não é o Espírito Santo? Então a segunda coisa, a primeira é um autoexame, se você tem ouvido a voz de Deus. E a segunda é discernimento de espírito, queridos. A respeito do fim, é necessário que a gente tenha discernimento de espírito. Quando algo é de Deus e quando não é. Por quê, pastora? Gente, imagina que você, o pastor Robson falou aqui que o pessoal está em uma clínica evangelizar. Imagina que um dia vocês arrumaram aqui para evangelizar e na hora de sair alguém fala assim: não, vocês não vão pregar o evangelho. Quem falou, gente? Diabo, né? Quem vai querer que você não prega? Nem sempre. Paulo, lá em Atos 16, estava indo para a Ásia pregar e o Espírito Santo falou: você não vai pregar. Paulo tinha discernimento quem era o mensageiro. Lá em Atos 16, 7, ele falou: então tá, se eu não vou para a Ásia, então eu vou para Panfilha pregar o evangelho. O Espírito Santo falou: você não vai para Panfilha pregar o evangelho. Queridos, parece o diabo se opondo à pregação do evangelho, mas por incrível que pareça, é uma direção de Deus. Porque Deus não vai falar nem sempre o que a gente quer ouvir. Nós precisamos ter discernimento, queridos, nos dias de hoje, para saber se o que está sendo dito, se tem respaldo bíblico. Domingo eu preguei na minha igreja, e lá na igreja as
eu vi ele abrindo a Bíblia e conferindo. Gente, que alegria eu fiquei. Que lindo! Eu falei, irmão, você leu, fica de pé, ele é para todo mundo. Ele é como Xibereia, ele não engole qualquer coisa. Eu falei Salmo 118 hoje, ele falou assim, deixa eu conferir para ver se é assim. Que lindo! Nós precisamos ter esse filtro. Não é porque está sendo dito que tem que ser engolido goela abaixo, não, queridos. Nós precisamos ter discernimento, a gente se empenha tanto em tantas coisas. A Bíblia fala assim, se morreste com Cristo e ressuscitaste, buscai as coisas do alto. Discernimento de espírito é coisa do alto, queridos. Lembra quando Jesus falou para os discípulos assim, eu vou morrer, está chegando o dia. Pedro falou, de jeito nenhum. Não, Deus não vai deixar isso acontecer com você, não. Olha o amor de Pedro para Jesus, queridos. Mas era Deus falando? O que Jesus falou com ele? Para trás de mim, Satanás, porque você entende das coisas que são dos homens e da terra. Gente, parecia um cuidado. Era o próprio diabo falando na boca de Pedro. Discernimento de espírito. E a gente vai caminhar na Bíblia em várias partes, queridos. E a gente vai ver falas que num primeiro momento parecem ser do Espírito Santo e não são. E num primeiro momento parecem ser do diabo e não são. Então, queridos, quando Eva ouve aquela voz lá no Éden, que fala para ela assim, pode comer. Não tem problema. A única coisa que vai acontecer, Deus conhece o bem e o mal. E você vai conhecer também. Isso é mentira? Hã? Não. Mas de certa forma é uma meia verdade. Por quê? Deus não conhecia o pecado de praticar. Deus não tinha prática no pecado. Só que o que a serpente não falou para Eva é que ela conheceria o pecado na prática. É diferente. O Senhor sabia, Isaías 45:7 fala sobre isso. Mas olha só, queridos, a fala da serpente era boa ou não era? Era, pode comer. Quando a serpente falou que podia comer, o que ela fez? Ela olhou para o fruto e viu que ele era agradável às vistas. E ela mandou uma fala do diabo, queridos. Nós precisamos ter discernimento quando é Deus e quando não é. Para que quando, queridos, o fim chegar, a gente não ouça aquela voz, né? Aquela fala, né? Apartai de mim, maldito, mas vinde a mim, benditos de meu Pai. O Espírito Santo está falando para aquela igreja ali. E tem gente lá que não está ouvindo. Sabe, queridos, que nessa noite nós possamos ouvir a voz de Deus. Por mais difícil que seja, o que Deus está requerendo de você, se Deus tem requerido algo de você, se tem falado algo com você, que você sente que está além da sua capacidade, obedeça. Ali, ó, está sendo dito. Não é para uma igreja. Fala assim, ó, o que diz as igrejas, porque eram 7 cartas, 7 igrejas. Então, o que o Senhor está falando para aquelas igrejas é que elas precisavam ter esse discernimento, queridos. Quando é o Espírito de Deus que está falando e quando não é o Espírito. A Bíblia fala que aquele que não tem esse discernimento, que não tem essa maturidade, ele é levado por todo vento de doutrina. Um fala aqui que é isso, ele vai. Um fala aqui que é isso, ele vai. Ele não tem firmeza na palavra. Até quando, queridos? Que a gente vai caminhar na presença de Deus sem ter firmeza na palavra. É lindo quando você senta com uma pessoa para falar da palavra e o assunto dele. É lindo. A pessoa conhece a palavra, ela tem prazer na palavra e ela tem discernimento quando alguém fala algo também que não está na palavra. Você tem que ficar atento, queridos. Você tem que ficar atento ao que está sendo pregado. Se realmente o que está sendo pregado, querido, é uma direção do Espírito Santo, nós precisamos buscar o discernimento de Espírito. Tá lá. Quem diz? O mensageiro é importante. Olha lá quem que é o mensageiro. Nesse caso, ele é o Espírito Santo. E ele diz para quem? Ele diz às igrejas. A palavra tem um endereço. Sabe o que eu acho lindo aqui? Não é igreja parente. É o povo. Nós somos a igreja. Ah, pastor, novidade, caramba de saber disso. Se eu não for igreja,
eu não vou ouvir o que o Espírito Santo está falando, porque a palavra é direcionada para quem? Aleluia. O que é ser igreja? É quando eu sou templo do Espírito Santo. É quando eu carrego a presença. É quando eu danço? Não, porque eu posso estar dançando sem a presença. É quando eu prego, pastor? Não, porque a gente pode pregar sem a presença. É quando eu ministro alguma coisa? Não, você pode ministrar sem a presença. Você consegue ministrar sem a presença. Mas o que o texto está dizendo é que a palavra que está sendo direcionada ali, que é uma palavra, queridos, tremenda, ela está sendo direcionada para quem é igreja, é para quem carrega a presença, é para quem anda em santidade, é para quem relaciona com Deus, é para quem investe nesse relacionamento, porque a gente sabe que relacionamento demanda muita coisa. Tempo, dinheiro. Tem dias, queridos, que em certos relacionamentos de amizade, às vezes até no namoro, no casamento mesmo, a gente vai fazer coisas, por exemplo, você queria ir num lugar, seu namorado, seu esposo, sua esposa, sua namorada, quer ir em outro lugar, naquele dia você vai abrir mão, porque o relacionamento requer essas coisas. Então, o que a Bíblia está dizendo que ser igreja, queridos, é ter relacionamento com Deus. Será que a gente ainda tem relacionamento com Deus, queridos? Ou nós estamos igual Maria, né? Maria foi para Jerusalém, na volta ela acreditou que Jesus estava lá no meio do povo e andou 3 dias sem Jesus. Quando ela deu por si, queridos, cadê Jesus? Ela já tinha andado 3 dias sem Jesus. Isso fisicamente, mas isso também acontece espiritualmente. Pode ser que a gente está andando há um bom tempo sem a presença e não percebeu ainda que está sem a presença. Estamos aprendendo do fim, estamos entendendo que eu tenho que ouvir, que não é isso aqui, é uma disposição para obedecer, vai muito além, vai muito mais profundo, queridos, porque a Bíblia não é rasa, a Bíblia é profunda. Se eu ler a Bíblia com mente de homem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou enfadar rapidinho, eu vou fechar e vou dormir, eu vou fazer qualquer outra coisa. A Bíblia é profunda. Então o que o texto está dizendo é isso. É quem tem ouvidos, quem tem essa capacidade para ouvir, que dê essa atenção, que ouça e que obedeça. Porque há um mensageiro falando que valida a mensagem, porque tem mensageiro que invalida a mensagem. Ele falou ali, você já nem ouve, você não quer nem saber a mensagem mais. E tem muitas pessoas, querido, caindo em artimanhas do diabo, em ciladas do diabo, porque tem sido iludido pelas mensagens. O discernimento de espírito, ele é o quê? Indispensável. E tem um endereço, a igreja. Eu posso estar dentro da igreja e não ser igreja. Então não é estar, é ser. Então aquela palavra ali, ela é legítima para quem é igreja. Só que às vezes, querido, o cansaço, as provações, as lutas vêm e desestruturam muitas pessoas, querido. Quantas você conhece que já não estão aqui mais? Eu não estou falando que mudou de ministério, eu estou falando que está no culto, queridos. Que caíram em situações assim e não são igreja mais. No Antigo Testamento era um templo. Hoje, queridos, nós somos a igreja. Então aquela mensagem está direcionada para mim e para você. E qual que é a mensagem, pastora? Porque agora eu já sei quem é o mensageiro. Então se eu sei quem é o mensageiro, ok? Vocês querem ouvir a mensagem? Porque eu sei quem é o mensageiro. O que o mensageiro diz? Olha o que o Senhor está falando para aquela igreja que esfriou na fé. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Só que tem uma coisa, tem que vencer. Queridos, nós temos vivido dias que a gente tem que esforçar muito para ter mais em Deus, para buscar mais em Deus. Nós temos vivido tantos embates, tantas guerras, tantas lutas, tantas provações, queridos. Mas o texto está dizendo assim, é tudo que você está passando, queridos. Mesmo que você esteja passando lutas e provações, é necessário que você permaneça inabalável, para que você chegue ali, ó, na situação de vencedor. Porque quem não perseverou, quem não foi igreja, no final é um perdedor, queridos. E essa palavra não é para perdedor. Porque todo mundo quer vencer, todo mundo quer ser chamado de vencedor. Mas o texto está falando é quem perseverar, queridos, até o fim. O texto está falando assim, é o que vencer. E eu quero falar para você, queridos, que tem suportado os embates, fica firme. Olha a recompensa ali. A recompensa está ali, queridos. Não tem luta que o Senhor não possa enviar um escape.
né? Igual eu preguei domingo lá na igreja, e eu falei, gente, não existe uma situação que não tenha saída. Toda situação tem uma saída. E a gente às vezes está no fundo do poço, e a gente procura aquela luzinha no fundo do poço. Gente, cadê a luz no fundo do poço? Mas a palavra do Senhor nos mostra que há uma saída. Eu falei lá em inúmeras situações que não haviam saída, inclusive sobre as filhas de Zelofeade, que foi o que eu preguei lá. Né? Vocês conhecem as filhas de Zelofeade? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tiza. Depois você estuda lá na Bíblia. Essas meninas estão vivendo uma situação impossível. E Deus foi lá e reverteu o negócio. Porque para Deus não há impossíveis. Está difícil vencer, mas não é impossível. A Bíblia diz que não há impossível para todas as suas promessas. Então há uma recompensa, queridos, para quem suportar os embates. É difícil, está pesado. Tem hora que a gente acha que não vai dar conta, mas eu vou perseverar, eu vou permanecer, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a Bíblia está falando que há uma palavra para quem vencer. Qual que é a palavra, queridos? Isso aqui agora é lindo. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. A minha Bíblia fala assim: lhe darei o direito de comer da árvore da vida. Vamos falar do início? Quando o homem pecou, o que eles fizeram de errado que o pecado entrou? Eles comeram do fruto de uma árvore que não podia. E a Bíblia diz então que o Senhor falou assim: olha, nós vamos ter que tirar o homem aqui do Éden. Por quê? Porque agora eles conhecem como nós, o bem e o mal. Tanto que não é uma verdade como diga do diabo. Ele só contou de maneira distorcida, porque ele distorce. Né? Ele é criador de nada, ele distorce o que Deus cria. E quando o Senhor quis colocar o homem para fora do Éden, ele quis colocar porque o homem poderia comer da árvore da vida. Olha só que lindo. Nós perdemos lá no Éden. No Éden, nós perdemos lá no Éden a presença, a plenitude da presença de Deus. De você poder ver Deus assim, relacionar com Deus assim, como estou relacionando com você. Nós perdemos o direito à árvore da vida. E entrou o pecado, e entrou a morte. Então o Senhor colocou, porque se o homem agora pecou, eles têm que morrer. Mas se eles ficam lá no Éden e comem da árvore da vida, eles vão viver eternamente. Então eles precisavam ser tirados de lá. Só que agora, queridos, agora não, né? Quando chegar no fim, olha o que o Senhor vai nos restituir lá no Éden: o direito de comer daquilo que no início a gente foi. Então isso significa, aonde que está a árvore? Paraíso. De onde nós fomos tirados através de Adão e Eva? Você entende que o fim é melhor do que o começo? No começo a gente foi expulso de lá. No começo nós perdemos a presença. No começo nós ganhamos o pecado. Mas no final o Senhor está falando, se você vencer essa luta contra o pecado que Adão e Eva abriu, você vai voltar para o Éden, você vai morar, não no Éden, é no paraíso de Deus, mas você vai desfrutar e comer da árvore da vida. Presta atenção aqui, queridos. A eternidade, ela é para todo mundo. A eternidade é para todos. Mas na eternidade, existem duas situações: a morte eterna e a vida eterna. A eternidade é para todo mundo. Vai chegar um dia que todos nós seremos eternos. Mas estaremos eternos em morte eterna ou em vida eterna? Comer da árvore da vida está nos dando o direito de ter vida eterna. Esse relacionamento que foi quebrado com Deus vai ser restaurado. Então, queridos, o que mais? Nós vamos retornar para o paraíso. A Bíblia não fala que a gente vai ser, né, restituído para o Éden, mas a Bíblia está falando que Éden significa paraíso. E se nós somos expulsos do paraíso, o dia que a gente vencer, nós vamos ser restituídos ao paraíso. Olha que lindo, queridos. E sabe o que eu acho mais lindo que Deus falou comigo? Mais lindo para a gente encerrar e ir embora. Quando o pecado entrou, foi porque você foi lá no Éden e comeu alguma coisa, Thaís? Foi culpa de quem? Quem comeu? Mas consumou em quem? A ordem era de quem? Então, hoje eu pago uma conta que é um cartão que eu não passei, não, gente. Você passou o cartão lá no Éden lá e hoje está devendo aqui? Nós vivemos uma situação
conseguir ir lá no Éden. E nós somos expulsos de lá através de Adão e Eva. Hoje, você vai ser devolvido para onde você foi tirado, sem que isso dependa de Adão e Eva, sendo que isso está na sua mão. Olha como que Deus é perfeito. Eu poderia falar, eu não pequei, por que eu fui expulsa lá do Éden? O Senhor está falando, estou te dando uma chance. Mas agora a responsabilidade está na sua. O que eu tenho que fazer? Ouvir. Eu ouvi. Gente, é tão pouco. O que Jesus fez por nós? Sabe o que a Bíblia fala em Colossenses 2? Que havia um escrito de dívida. Quem lembra de nota promissória? Os antigos. Aquela notinha amarela. Quem não conhece a nota promissória? Tem alguém que não conhece a nota promissória? Todo mundo conhece, né, gente? Ah, não, Duda, você conhece a nota promissória? Não, Jesus, vocês mostram para a Duda que para ela. Nós tínhamos uma nota promissória de uma culpa que nós não tivemos, entre aspas, né? Porque eu não comi lá no Éden. Aí Jesus foi lá na cruz e rasgou a nossa dívida. Lá no mundo a gente sabe disso. Então, quando eu venho para a presença de Deus, me é apresentado o Evangelho e é dito para mim assim, olha, nós estávamos condenados ao inferno. Queridos, era direito, era justo, né? Entre aspas, por causa de Adão e Eva. Então, havia uma nota promissória, um cheque lá, em desfavor de você. Não é um cheque que você pegar e depositar e ganhar dinheiro, não. É um cheque que ia ser debitado na sua conta. E esse cheque, queridos, o que Jesus fez? Foi lá na cruz e pagou essa conta, que era minha e era sua. Mas se eu vou para o inferno, eu estou indo pagar uma conta que já está. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado, queridos. Eu só posso tomar posse do pagamento dessa dívida quando eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, queridos, porque as pessoas precisam saber que se elas morrerem hoje sem Jesus, elas vão pagar uma conta que já está. Jesus venceu o pecado por nós e nos deu condições de hoje, queridos, com Ele, vencer dia a dia o pecado. O que nos era impossível, porque era por direito que nós fôssemos entregues a Satanás, porque tinha um grupinho de Deus e tinha Satanás. Adão e Eva estavam com Deus. O que eles fizeram? Pecado. Então agora eles têm que passar para o grupinho de lá. Jesus poderia ter deixado a conta assim, afinal de contas, quem mandou Adão e Eva pecar? Mas o que Jesus fez? Ele foi lá e nos comprou de novo. Gente, é amor demais. Como não retribuir a esse amor? E o que ele pede em troca de tanto amor? Disposição de ouvir para obedecer? Que vergonha, né, que a gente fica muitas vezes diante de Jesus. Ele deu tanto e nos pede tão pouco. E às vezes não é a igreja toda que ouve, oxalá que fosse a igreja toda que ouvisse, que tivesse essa disposição de ouvir. Mas fato é, queridos, que se você aguentar mais um pouquinho, se você não desanimar, se você perseverar, se você ainda andar em santidade, se você ainda andar em obediência, queridos, olha o que vai acontecer lá? Você vai ser restituído de um lugar que você foi tirado. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Falar do fim é ruim? Não. Vai dar ruim ou vai dar bom? Sei. Não sei o que você vai fazer quando você sair daqui, a partir daqui, com essa palavra. Eu não sei se essa palavra gerou em você o desejo de obedecer, porque, querido, se a palavra de Deus não gerar isso em nós, eu não sei o que vai gerar. Porque a fé, ela veio por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A propósito, a igreja de Éfeso tinha esfriado nessa fé. E o Senhor fala com eles que eles precisavam ouvir. Faz sentido, não faz? A fé vem para ouvir a palavra. E eles, o Senhor fala com eles para eles ouvirem o que o Espírito Santo estava dizendo. Então nós vamos fazer uma análise, queridos. Está sendo falado sobre o fim. Essa é a maior certeza
Eu sei que é tão bom ouvir a voz de Deus, Deus. Ainda que não seja aquilo que a gente queria ouvir, mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, porque portas que se fecham, queridos, são livramentos. Deus viu lá na frente, às vezes tinha uma coisa desagradável atrás daquela porta, e o Senhor te impediu de abrir aquela porta, porque Ele é Pai, porque Ele ama, e o desejo dEle, queridos, sabe qual que é o sonho de Deus? Uma família de muitos filhos, todos eles semelhantes a Jesus. Você tem o desejo de fazer parte dessa família, queridos? Porque você pode pensar, ai pastor, acaba essa palavra logo. Não há disposição de obediência. Queridos, é a gente ouvir a voz de Deus, mesmo quando a nossa carne não quer ouvir a voz de Deus. É a gente ter disposição para obedecer a Deus, apesar do cansaço, apesar das lutas, apesar das provações. Eu volto a ter disposição de ouvir para obedecer. Porque não adianta eu falar que vou fazer. Tem uma parábola na Bíblia que fala sobre isso. Não adianta eu falar que vou fazer e não fazer. Agora, a Bíblia fala de um dos filhos que falou, eu não vou. E no final ele foi. Quem seguiu justificado? Aquele que disse que não, mas depois se arrependeu. E tem pessoas que falam, não, eu vou fazer, eu amo meu líder, mas o coração, queridos, não tem disponibilidade e nem disposição para obedecer. Você vai fazer uma análise da sua vida e nós vamos orar. Sabe, queridos, eu louvo a Deus porque Jeremias 23 diz que para Ele não tem distância. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. A Bíblia diz que não há impossíveis para o Senhor. Se hoje você se encontra numa situação difícil, você desanimou, você esfriou na fé, queridos, isso para Deus não é nada. Rasga o seu coração. Talvez a sua situação seria uma situação de você desesperar e rasgar suas vestes. O Senhor está dizendo, rasga o seu coração nessa noite para o Senhor. Ele é amigo, Ele não julga ainda. Mas um dia de advogado, ele vai passar juiz. Foi o que o irmão Gleice falou aqui. Um dia ele se tornará juiz. Enquanto ele é advogado, queridos, buscar enquanto se pode achar. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu louvo a Deus que Romanos fala, 8:26, fala que o Espírito Santo prescruta, o mensageiro, ele prescruta os nossos corações. E ele sabe a intenção. Ele está vendo aí, queridos, o profundo do seu coração, ele está ouvindo. O que vocês estão falando, o que vocês estão pensando, o Senhor sabe. E glória a Deus por isso que Ele sabe. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. A tua palavra diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. E de fato, nessa noite nós podemos entender isso, porque, Pai, se o início começou com o pecado, nós vemos no final uma palavra para um vencedor. E nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Se tem alguém aqui neste lugar que não ouve mais, tem o ouvido físico, tem a orelha, as orelhas, mas não ouve a tua voz. Senhor, que o Senhor restitua essa audição espiritual, esse discernimento. Que o Senhor dê para essa direção de voltar a ser igreja. Não é voltar a estar só na igreja, é ser igreja. O Senhor não nos chamou para estar só na igreja, mas é ser igreja. Torna-nos essa alegria de ser igreja, de andar como igreja, de viver como igreja, de falar como igreja, porque cabe à igreja uma postura que o Senhor não negocia no seu falar, no seu vestir, no seu pensar. Que nós tenhamos, Pai, a postura de igreja. Se em algum momento isso foi negociado, porque o Senhor é tão bom que há uma recompensa para quem vencer. Não é que não foi difícil, não é que não foi complicado, é que nós escolhemos perseverar e permanecer. E isso o diabo não tira de nós, Pai, o desejo de chegar até o fim, e que nós possamos participar não da morte eterna, mas desfrutar da vida eterna. Porque o bom da vida eterna é que o relacionamento que nós teremos contigo, Pai, ele é restaurado na sua totalidade. E não há nada que um cristão alinhado queira mais do que a tua presença em totalidade.
Jesus. É a nossa oração, Pai, nessa noite. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor. Agradeça essa oportunidade. Glória a Deus. Senhor Adriano, obrigado. Deus abençoe. Continua abençoando poderosamente. Amém? Quem você tem dado ouvido? Palavra bem forte, bem, glória a Deus, bem ministrada. E quando fala de Apocalipse, a gente estava até conversando com o pastor Altair, que ele chamou alguns pregadores, alguns caras até com receio de pregar sobre o fim. Só como a pastora falou aqui, o fim tem que gerar no nosso coração que o quê? Que é melhor do que o início. Estamos para ir para a eternidade. Mas que você tenha sensibilidade em ouvir a voz do Senhor. Amém? Leve essa palavra para casa em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Eu queria te dar uma oportunidade para você dizimar, você ofertar na casa do Senhor Jesus. É como gratidão. Muitas vezes em ouvir você vai ouvir: ah, mas você está vivendo um cenário tão difícil. E vem o pastor mais uma vez falar de dinheiro. Só que nós precisamos, querido, a obra precisa. A obra precisa ser mantida, o aluguel precisa ser pago, precisa custear as despesas. Então precisa sim, e você devolver o seu dízimo, trazer sua oferta, mas que você venha com alegria no seu coração. Que isso possa trazer alegria em poder devolver ao Senhor Jesus. Amém? Ali está a chave Pix, a maquininha está com o brilho lá atrás. Amém? Você que quer dizimar, quer ofertar, dê um sinal com a sua mão, os consolidadores já levam o envelope até você. O diaconato pode vir, por favor. E como a gente fala, querido, você faz via Pix, você faz via cartão, vem aqui na frente, vem receber a unção. Ah, pastor, eu fiz durante a semana. Vem aqui receber a unção. Amém? Glória a Deus. Segure bem firme, quero orar por você. Espírito Santo de Deus, ó Pai, eu te apresento, Pai, cada dizimista, cada ofertante na tua casa. Pai, que o Senhor possa vir multiplicar, Pai, 100 vezes mais sobre a vida dos meus irmãos. Espírito Santo, que o Senhor possa vir, Pai, abrir as portas daqueles que estão desempregados. Espírito Santo, aqueles que têm dificuldade, Pai, entender qual que é a fidelidade em devolver o teu dízimo. Ó Pai, trazer a tua oferta na casa do Senhor. Fala com ele, Pai. Traz clareza ao coração. Espírito Santo de Deus, eu te apresento, Pai, cada dizimista, cada ofertante, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Com alegria no seu coração, vem dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém? Ministério de louvor, mídia, transmissão, que Deus possa abençoar vocês poderosamente, amém? Glória a Deus. Queria desafiar você, querido, no domingo, estar aqui conosco, cultuando, celebrando ao Senhor Jesus, amém? Não vem sozinho, convide pessoas. Estamos sendo ministrados a esse tempo sobre o fim. Glória a Deus. Pastor Adriano, obrigado mais uma vez. Receba nosso abraço do pastorzão, o Hugo, toda a família. Vocês são de casa, amém? É sempre um prazer estar recebendo vocês aqui. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Põe a mão sobre o seu coração, o Espírito Santo de Deus, ó Pai. Essa palavra, Pai, que foi ministrada aqui, Pai, com tanta excelência, Pai, que possa gerar fruto em nosso coração. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqueles que chegaram aqui desanimados, ó Pai, só possa renovar as forças, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o mais importante, Pai, seu nome seja glorificado em todas as vidas aqui. Glória a Deus. Põe a mão sobre a sua cabeça, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as dores de consolação do nosso amigo Espírito Santo esteja com cada um de vocês, príncipes e princesas do Senhor,
não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vá em paz, que o Senhor Jesus abençoe.